noite, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos fazer reflexões sobre o capítulo 2 do Evangelho de Allan Kardec, intitulado Meu Reino Não é Deste Mundo. Para que a gente possa compreender esse capítulo, nós vamos precisar utilizar os princípios espíritas, sem as quais a gente não pode compreender em profundidade o reino que Jesus está falando. Eu ouso dizer que ficaria até sem sentido se nós não tivéssemos essa compreensão. E ao longo da explanação vocês vão perceber, né? Lembra quando Jesus falou que ele ia enviar o Consolador, porque nós, naquela época, quando ele estava na Terra, a gente ainda não estava preparado para compreender tudo, e que viria o Consolador, o Espírito da Verdade, para tirar os véus e explicar com clareza tudo o que tinha acontecido? Pois bem, este capítulo é a prova de que nós necessitávamos do Consolador para compreender em profundidade o que Jesus dizia. Nem tudo dava para entender, porque nós não tínhamos ainda essa condição, né? Bom, vamos um pouco ao contexto histórico do julgamento de Jesus com Pilatos, onde ele proferiu esta frase que é título do capítulo. Então, tinha o Templo de Jerusalém naquela época, né, onde ficava o Sinédrio. No Sinédrio tinha os 71 sacerdotes, eles eram os representantes maiores da lei, que regiam toda a vida dos judeus. Lá no Sinédrio, todo o poder era centralizado lá, poder legislativo, poder judiciário, o banco central deles, que era a Casa da Moeda, era lá, poder executivo, enfim, tudo que regia a vida civil judaica era resolvido ali no Sinédrio. E ao lado do Sinédrio, grudado nas muralhas, né, do templo, tinha a Torre Antônia. A Torre Antônia era onde ficava o procurador romano. Então, era um poder mais assim, vamos dizer, policialesco. Porque naquela época tinha muita insurgência, os judeus viviam sempre em agitação, e ali, no Sinédrio, ali naquele templo de Jerusalém, estava todos o poderio. Então os romanos encostaram com a Torre Antônia ali para tomar conta um pouco do pedaço, assim que é verdade. Só que no Sinédrio, Jesus foi julgado, foi condenado, os judeus achavam que tinham que condená-lo, só que eles não tinham o poder de determinar lei capital. Eles não podiam determinar matar ninguém. Para isso, eles precisavam dos romanos. E lembre-se, era próximo da Páscoa. Então, eles foram, né, até a Torre Antônia, onde ficava o pretório, que o pretório era a residência de Pôncio Pilatos, que era o procurador romano. Foram para falar com Pilatos: olha, você tem que julgá-lo, porque a gente não pode, né, determinar a morte dele. Só que quando chega lá, eles se recusam a entrar. Os judeus não entram na Torre Antônia. Por quê? Porque os judeus já tinham feito todos os seus rituais de purificação. Eles faziam isso para poder comer a Páscoa. Porque se eles estivessem impuros, eles não podiam comer a Páscoa. E se eles entrassem na Torre Antônia, eles iam se contaminar. Então eles se recusam a entrar. Aí Pilatos tem que sair. Pilatos sai, vem falar com eles, né? E aí Pilatos chama Jesus. Isso está em João 18, eu peguei de 33 a 40. Começa antes. E Pilatos fala: tu és rei dos judeus? Para Jesus, pergunta. E Jesus lhe responde: falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus.
mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu disseste, eu sou o rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz, Jesus falou. E disse Pilatos: o que é verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte o preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então vamos destrinchar um pouco isso aqui e entender, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele foi lá e disse para os judeus: olha, não tem nada, ele é inocente. E ele até tentou, porque tinha o indulto da Páscoa, soltar Jesus, dizer: olha, vocês querem que eu solte ele, já que ele é inocente? Mas o povo judeu não quis de jeito nenhum, né? E aí a gente pode ver o que aqui? A valorização de coisas completamente antagônicas, que Jesus, inclusive, combateu. Porque, vejam bem, os judeus fizeram todos os rituais de purificação. Eles achavam que eles estavam puros. Para eles estavam puros. Eles tinham feito rituais. Por isso até que eles não entraram lá na Torre Antônia. Agora, condenar o inocente não era problema nenhum, né? Percebe? O ritual externo tem todo o valor, purifica. E a atitude interna? Porque eles sabiam que ele era inocente, porque o Pilatos falou. Então, o que a gente tem aqui? Tem um quadro. E Pilatos entregou Jesus, mesmo sabendo que era inocente, por covardia. Porque Pilatos não quis se dispor com o povo. Essas coisas de político. Porque o povo lá queria o Barrabás, ele não, vamos dizer assim, ele não peitou. O pessoal pode dizer: não, eu não vou condenar porque ele é inocente. Não fez. Ele poderia ter feito, ele tinha poder para isso. Mas não tinha coragem. Então, o que a gente tem? A gente tem um quadro de um governante covarde, um povo hipócrita, que era o que Jesus falava de sepulcros caiados, branquinhos por fora e podres por dentro, né? Que davam valor às coisas externas, mas a verdadeira moral não. Né? E o inocente condenado. Esse era o quadro até aqui, né? O contexto da coisa. Agora vamos falar das falas importantes de Jesus nessa passagem, né? Então Jesus fala: meu reino não é desse mundo. Para a gente acessar essa verdade do Cristo, a gente tem que ver pelo ponto espiritual. Se nós não tivermos menor visão espiritual, a gente não vai entender. Por quê? Porque a gente está acostumado, que nem os judeus, a ver as coisas de forma muito para fora, muito externa, muito material. Né? Então, quando ele fala que o reino não é desse mundo, o nosso olhar transitório material não vai entender. Mas como assim? Reino não é aquela coisa que tem um castelo, um trono, um rei, uma rainha, uma coroazinha, um pedaço de terra para exercer o seu poder? Isso que é reino, para quem tem uma visão material. Mas não era disso que Jesus estava falando, né? Então a gente vai encontrar em O Espírito do Cristianismo, do Caibachudo, no capítulo A Vinda do Reino de Deus, essa passagem aqui, olha. Tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Vão percebendo o que é o reino de Deus. Tá? Se em vez da gente buscar o reino de Deus materialmente, a gente buscar uma compreensão espiritual, através da luz do Espiritismo, que hoje a gente já tem essa condição, a gente vai entender que o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos todo o potencial divino dentro de nós. Todas as sementes da perfeição inerente à nossa condição de criaturas. Nós nunca vamos ser Deus, mas vamos ser criaturas perfeitas. Agora,
poxa, se isso está dentro de nós, por que a gente não faz brilhar a nossa luz, como Jesus disse? Jesus disse, faça brilhar a sua luz. Porque nós estamos com isso tudo embotado, tapado, sufocado por uma coisa básica chamada orgulho, que derivam as outras coisas básicas chamadas egoísmo, a nossa ignorância, essa grande ignorância. Enquanto a gente não tirar tudo isso, não há espaço para esse reino de Deus se expressar e essa luz brilhar. Mas vamos lá. Aí Humberto de Campos, em Boa Nova, capítulo 3, primeiras pregações, ele conta uma passagem que assim, Jesus estava vindo de Jericó para Jerusalém. Ele vinha a pé, né? Então ele está cansado, ele senta para descansar. E uns sacerdotes olham e chamam a atenção. Ele chama a atenção desses sacerdotes. Mas a maioria vai embora, um só, Hanã, vai até ele e fala, Galileu, o que fazes na cidade? Pergunta para ele. E ele responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens. Eu vou repetir. Esse reino é obra divina no coração dos homens. Aí está o reino de Deus. Então dá para entender por que com uma visão material, materialista, não dá para entender isso aqui. Né? Se a gente não tiver a compreensão maior de uma vida espiritual que transcende essa coisa material do nosso corpo material, a gente não vai conseguir acionar esse reino de Deus com consciência. Um dia vai, porque a gente vai evoluir, querendo ou não. Mas eu digo assim, a gente não vai compreender o que ele está dizendo. Tá? Depois ele fala assim, eu vim ao mundo para dar o testemunho da verdade. Isso aqui é importantíssimo. Testemunho, verdade. Duas coisas fundamentais. O que é dar testemunho, gente? Quando você vai testemunhar alguma coisa, você não vai dar a sua opinião, você não vai pôr juízo de valor. Você vai declarar o que você viu e o que você viveu. É isso que faz testemunho. Então ele está dizendo que a finalidade da vinda dele aqui é dar testemunho e juízo de valor. E aí a gente vai lembrar aqui, que ele vai falar, em João 3, de 1 a 12, da conversa dele com Nicodemos. Que Nicodemos vai à noite conversar com Jesus e Jesus diz para ele, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica perplexo, como assim? Um homem grande vai voltar para o ventre da mãe, para o útero da mãe? E Jesus diz para ele assim, Nicodemos, como assim você não sabe isso? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Pois eu venho te dar o testemunho do que eu vi, do que eu vivi. Eu estou te falando. Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vivi isso, eu testemunhei. Não é a minha opinião. Eu não estou dizendo que eu acho. Eu estou dizendo que é. E mesmo assim tu não acreditas? Quer dizer, eu estou falando de uma coisa daqui da terra, concreta. Que a encarnação é uma coisa concreta. A gente está aqui. Nós somos espíritos que necessitamos de encarnação. E tu não compreendes isso? Imagina você falar das coisas celestiais. Imagina se Cristo falasse do mundo crístico, como vivem os cristos. Isso aqui é bom que a gente entenda que Nicodemos não era uma pessoa simples, como era Pedro, por exemplo, que era ignorante, era um pescador, não tinha estudo. Nicodemos era um mestre, era um doutor da lei. Ele sabia tudo das leis e da doutrina e da religião judaica. Por isso que Jesus disse, mas como assim?
Você não está entendendo, Nicodemos, eu não estou dando opinião, eu estou te dizendo que é assim. Então, se Nicodemos, olha o parâmetro, não entendeu, que tal o resto? Vai entender? Por isso que Jesus falou que tinha que vir um Consolador. E as coisas vão se encaixando no processo histórico. E realmente, fica mais fácil com o Consolador, que é o Espiritismo, a gente entender o que ele está dizendo. Né? Bom, então a finalidade de Jesus foi dar testemunho da verdade, instruir a humanidade sobre essa verdade. Que verdade é essa? A lei de amor. A lei de amor é a expressão maior de Deus. Essa é a verdade. E é essa lei que tem que pulsar, que tem que brilhar no coração de cada um de nós. Quando isso acontecer de forma plena, nós seremos como Cristo, que entra em contato com Deus e faz as suas vontades. A gente vai poder servir de forma mais direta, sem intermediário. Né? Bom, perceba uma coisa, o Cristo forneceu nos seus ensinamentos muito conteúdo moral, ensinamento doutrinário, para gerar harmonia entre os homens, para implantar esse amor, né? Como perdoa teus inimigos, não faz para o outro aquilo que você não quer para você. Tudo isso foi muito importante, né? E são passos fundamentais. Mas para a gente compreender em profundidade a sua doutrina, nós precisamos da luz da imortalidade da alma. Se a gente não compreender que a alma é imortal, que existe uma vida futura e que nós caminhamos para uma plenitude, porque nós somos imortais, a gente não vai compreender em profundidade todo, porque isso é o fio que alinhava todo o ensinamento de Jesus. E é disso que a gente está falando, que é essencial que o Espiritismo trouxe. Né? A necessidade da gente compreender a vida futura, as sucessivas encarnações, a imortalidade da alma, se faz, porque senão a gente não consegue nem entender a justiça divina. Como que a gente vai compreender que um nasce todo estrupiado, sem benefício, doente, enfim, e outro nasce numa situação mais feliz? Se você olhar de uma forma materialista isso, não faz sentido a justiça divina, nem a misericórdia. Isso é privilegiar um e detonar com o outro. Mas se Deus é justo e bom, Ele não pode fazer isso, gente. É um contrassenso. Então só tem um jeito da gente compreender isso. É que existe uma vida futura, existe um passado, que a gente não está na primeira encarnação, que existe um sentido para isso, uma finalidade. E essa finalidade é de amor, é nobre. Quando a gente começar a entender que a vida ela é mais do que só a carne, a gente começa a parar de ter medo da morte. Já começa por aí. Porque já não fica mais aquele pavor, vou morrer, acabou tudo. Não acabou nada. Você vai morrer, você está acabando um estágio, um passo, um degrau da sua evolução, porque nós estamos numa experiência na carne. E aí você vai para outra. Você vai dar continuidade, isso faz parte do seu processo evolutivo. Não é fim de nada, não é destruição de nada. Então muda completamente o sentido. Até para a gente aceitar e entender que é passageiro, que a nossa dor vai passar, não é eterna. E que ela tem um sentido que é o nosso crescimento, que a gente está aprendendo com ela. Isso tudo ameniza. Agora imagina o desespero se a gente pensar que é só até aqui, que acabe, que você já nasceu ferrado e nada vai mudar. Não tem consolo, né, gente? É terrível. Bom, aí tem outra fala de Jesus importante, porque Pilatos fala, tu és rei do judeu? Ele diz, dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim?
Olha só. Jesus, como diz a minha avó, não dava ponto sem nó. Toda fala de Jesus, todo ensinamento de Jesus era para a humanidade, transcendia para nós. Isso que ele falou para Pilatos aqui é perfeitamente para nós. Quando a gente fala, Jesus é bom, Jesus nos ama, você está falando isso por compreensão própria? Por um sentido profundo seu? Você reconhece isso? Ou você está repetindo? Que é o que ele está falando. Dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim? Né? Quer dizer, você está repetindo as escrituras, as coisas lindas que você viu, as vivências maravilhosas que outros irmãos mais elevados viveram. E o Chico era uma pessoa maravilhosa, e você repete isso? Você está dando palestra? Você está indo tomar passe? Ótimo. Mas só isso não basta. Não basta porque nós precisamos da vivência, a nossa vivência, no nosso íntimo. O Evangelho tem que fazer sentido e diário e correr nas nossas veias, na nossa experiência de caridade, na nossa experiência de perdão, na nossa experiência de amor. Porque a experiência do outro é do outro. Não vai me fazer evoluir, só a minha vai me fazer evoluir. Então, quando ele diz isso, é isso que ele está perguntando. Tu estás me reconhecendo? Ou tu estás falando o que os outros disseram? Porque é bem diferente. Se você reconhecer Jesus, você vivenciar, você sentir Jesus, seus princípios, a lei, como uma forma natural de vida para você do dia a dia, nossa, você está bonito na foto. Agora, se você só repetir, falta muito chão ainda. Nada é sem validade na vida, né? Porque até o mal está servindo do bem, mas ainda tem muito chão. É diferente de quando é sua experiência, sua vivência, né? Bom, Jesus não era... Olha a visão materialista. Se eu vejo Jesus de uma visão materialista, por mais bacana que eu veja Jesus, eu vou pensar assim, foi um homem maravilhoso que passou na Terra. Foi um revolucionário. Foi o maior pacifista que já teve aqui na Terra. Ele era tão bom. Ele foi um homem injustiçado. Ele foi um homem importante, deixou história. Gente, Jesus não era isso. Isso aí é nada. Jesus é o mestre vivo. Jesus é presença constante, é amor eterno. Jesus não é uma passagem histórica. Passou. Ele está aqui. Ele é vivo. Se nós somos vivos, mesmo desencarnados, que Jesus não vai ser? Entendeu a diferença da visão? É muito diferente. São verdades que só se pode ver com olhos de ver, né? Como ele dizia, e ouvidos. Entender só para quem tem ouvido de ouvir. Bom, mas se ele se dizia rei, onde é que está a sua realeza? E aí a gente tem, no capítulo, o testemunho de uma rainha da terra, eu vou falar bem rápido, porque o tempo é curto, que ela desencarna e ela fala, olha, eu fui me sentindo muito humilhada, muito triste, porque eu pensei que ia ser recebida como uma rainha, e eu vi pessoas que eu não dava valor nenhum na terra, muito acima de mim, no plano espiritual, e eu aqui, em frangalhos, né? E aí ela vai dar o testemunho dela dizendo assim, não é este o valor. Ser rainha na terra não é a nobreza que a gente tem que acumular. E que Jesus falava, acumulem tesouros que a traça não come, que o ladrão não rouba, que o tempo não gasta. São os tesouros morais. São esses que têm valor. E se a gente for pensar no valor moral de Jesus, gente, pelo amor de Deus, Jesus é um Cristo. Ele está no mais alto grau de pureza. Eles estão num grau de pureza tal que mesmo encarnados, como ele veio aqui, eles são infalíveis, não retrocede a evolução.
porque a evolução também não retrocede, eles já estão num nível muito grande. Eles são aqueles que são os executores diretos da vontade de Deus. Ele está há 4,5 bilhões de anos coordenando o nosso orbe. Ele é o governador da Terra. Ninguém teve mais amor, ele é o amor encarnado, mais moral do que Jesus. Então, o que é mais realeza do que isso? Que é mais nobreza do que ele estar crucificado, humilhado, com tudo aquilo que todo mundo sabe que ele passou, e ele dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Você quer uma nobreza maior de espírito do que isso? Essa é a realeza de Jesus. Jesus, ele era um rei com vestes de camponês. Era a perfeição vestida de humildade. Isso aí é evangelho vivo. Porque é assim que ele tem que ser. Por isso ele é um modelo, por isso ele é exemplo. Ele era a personificação de amor. Então, eu trouxe aqui, do Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele descreve o nosso futuro. Prestem bem atenção que acaba sendo um resumo de tudo. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de arma volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Esse é o nosso destino. A gente só precisa fazer a nossa parte. Estamos fazendo. Só que quanto mais consciência, mais a gente buscar, mais a gente estudar, mais a gente pedir ajuda, mas acima de tudo, mais a gente sentir na carne, praticar a caridade, o afeto, a benevolência, o cuidado para com o outro, a generosidade, mais rápido a gente vai